Começamos mais um episódio hoje. Hoje é aquele dia que a gente vai conversar sobre um tema bastante interessante. Hoje eu estou com a nossa convidada, que é a Graciete Pombal, não é? Ela que é gestora e empreendedora também, não é? Então vamos começar a conversar sobre temas importantes, que é sobre gestão de projetos e o empreendedorismo, não é? Creio que tu tens muito conhecimento para passar aqui para o nosso pessoal. Então vou pedir àquele pessoal que tem subscrito o nosso canal, continue a dar essa força, partilhem bastante nas redes sociais e façam com que isto chegue até os vossos familiares, ok? Então não é devagar muito o trabalho e vou aqui para o nosso tema que nós vamos abordar inicialmente sobre gestão de projetos. Cá em Angola, quando se fala um pouquinho sobre uma gestora de projetos, a gente começa a pensar outras coisas, porque aqui em Angola uma mulher que é gestora, a gente pensa num outro sentido, né? Infelizmente. Olha, vou pedir que encostes um pouquinho ao microfone. Infelizmente. A Mas gestora leva-nos para outros campos. para outros campos. Mas também é normal, né? Sim, para algumas pessoas não é tão mal assim. Ok. Então vamos lá. Em termos assim, feminino, o que é uma gestora de projetos? Eu não falaria como ou para o lado feminino. Okay. Eu falaria de forma generalizada. Gestor de projeto é alguém que tem a capacidade de planear, executar e beneficiar lá na frente do projeto bem feito ou não, que fica o aprendizado. Então o gestor de projeto tem sempre a ganhar. Quando se fala em gestor de projetos, as pessoas pensam sempre que deve ser uma coisa muito elaborada, uma coisa muito grande. Uma dona de casa é uma gestora de projetos. Sim. Porque precisa estar organizada, saber que a cada final do mês, quando precisa para ter a sua geleira preenchida, o que a família come, isso é gerir uma casa, é gerir um projeto. Então, queria deixar aqui claro que quando se fala em gestor de projetos, não significa só ser uma grande empresa, ser pessoa grande. Mas no meu caso eu sou gestora de projetos, sim, ligados à vertente profissional. Tem muito mais a ver com aquelas que são as minhas atividades enquanto trabalhadora de conta de outrem. Mas em termos gerais, assim, sendo mais específico para o pessoal que de certa forma está a aprender isso pela primeira vez, qual é o papel de um gestor de projetos? O gestor de projetos tem o papel de primeiro conseguir colocar no papel, passa aqui a redundância, o que se pretende fazer. Okay. Gracieta, vamos abrir ali à frente uma empresa de... Vocês têm aqui uns vizinhos, seguranças, uma empresa de segurança. Então, enquanto gestora de projetos, eu tenho que ter a capacidade de colocar no papel o que é que eu preciso para ter uma empresa de segurança. Eu preciso de espaço, eu preciso de estar credenciada. O que é que o meu governo, o que é que quem rege aquele país, aquela comuna, aquela sociedade exige para que eu tenha aquela empresa aberta. Então, eu vou primeiro colocar no papel o que eu pretendo e organizar por etapas. Conseguir perceber quanto de forma monetária eu preciso para executar esse projeto. Então, eu tenho a fase inicial, eu tenho a fase de execução do projeto e eu posso terminar. Mas dentro de cada uma dessas fases vão tendo etapas a seguir, mas tudo vai variar com base no processo. Mas é iniciar, executar e terminar. O gestor vai controlar o projeto, ele tem que ter tudo ali desenhado para conseguir ver se as etapas, as datas estão a ser cumpridas, se o orçamento definido para aquele projeto, para aquela empresa de segurança, está a ser devidamente empregue e o gestor de projeto tem de controlar. Mas em termos de metodologias, o que é que o gestor de projeto agrega numa empresa em si? Não é? Vamos lá supor que eu queira abrir uma empresa, não é? E uma fábrica, por exemplo, de produção de açúcar ou então uma fábrica de produção de café, não é? E eu vou chamar um gestor de projeto, mas qual é a metodologia que ele vai implementar para a minha empresa em si? Primeiro ele vai ter que perceber quem são os seus
concorrentes, quem é o seu público-alvo, está no ambiente certo, o que é que esse projeto naquele ambiente agrega para si. Porque eu não vou abrir uma empresa de café, imaginemos que num país ou numa comunidade que é bastante quente. Porque as pessoas vão ter dificuldades de consumir o café. São raras as pessoas que tomam café frio. Se há coisa que não se tome café frio. E ainda mais tu crias uma fábrica de produção de açúcar proveniente da beterraba. Então, o gestor tem que conseguir perceber tudo isso. Primeiro, primeiro é que o gestor do projeto ele é contratado. Eu sou contratada para executar um projeto. Então, eu vou perguntar, qual é a sua ideia? O que é que o senhor quer? Eu vou ter de estudar. Como é que eu posso fazer aquilo? O ambiente é correto? Quem são os seus concorrentes? Quem é o seu público-alvo? O que é que este projeto lhe vai agregar enquanto são raras as pessoas que, a menos que seja uma ONG, vai executar um projeto sem querer ganhar alguma coisa. Sei que as ONGs também não ganham alguma coisa. Não, as ONG ganham alguma coisa, mas é para doar para as outras pessoas. É o que se diz. Não é o que se diz. Sim. É o que realmente vamos parece saltar, ser. Vamos saltar, senão vamos entrar para a política. Se calhar tens uma ONG também, estás a faturar ainda com não. isto. Mas pretendes criar. Quando eu perceber bem este negócio, eu sou bem capaz. Mas o gestor de projetos, para além de projetos industriais, também tem os projetos sociais. Tem os projetos sociais. Quando eu comecei, dei o exemplo de uma dona de casa. Ok. Então tem projetos sociais, sim, senhora. Mas agora, um gestor de projeto também pode ser considerado como um consultor de projetos. Ele vai ter, a uma dada altura que esses dois papéis divergem. Porque o consultor está mais para simplesmente fazer, digamos que aquelas linhas orientadoras, sem muito colocar a mão na massa. Não sei se me fiz perceber. Sim. O consultor está mais para a parte teórica. O gestor vai estar ali para executar. Eu não vou falar exatamente em que projeto eu estou a trabalhar agora, mas eu estou num projeto e eu sou o GP1, gestor 1 do projeto, e nesse momento o meu papel eu estou na parte já da execução, já saímos do planeamento, em que tenho de colocar a equipa num determinado espaço e fazer o trabalho daquele cliente render. E, se der tudo certo, trazer potenciais clientes para este cliente que contratou-nos. Mas em termos de contratação, quanto é que custa um gestor de projetos? Eu não vou chutar, senão vão ter noção de quanto é que me está a pagar. Não, mas é um intervalo. Mas vai variar, porque os projetos têm tamanhos. Sim. Têm tamanhos e um projeto, imaginemos que tecnológico, o que vai ganhar um gestor para executar um projeto tecnológico não vai ganhar o mesmo que um gestor que vai montar ali, por exemplo, uma ONG. Ou, pronto, a ONG não é para ganhar. Nesse sentido. Vamos lá ver uma fábrica de açúcar exatamente, ou uma refinaria. Exatamente. O bolo é maior, não é? Sim, com certeza. Por exemplo, o bolo que tu vais receber neste projeto em que tu estás também é maior. Comparado a? Comparado a outros projetos que tu já fizeste. O bolo é maior e acaba sendo mais produtivo, muito mais pela experiência, por ser um campo diferente. Traz-me mais para aquilo que é tecnologia e informação e comunicação, que é algo que eu nunca trabalhei diretamente. Eu sempre trabalhei com pessoas, eu sempre trabalhei com atendimento. Mas como é que funcionam esses ganhos? Por exemplo, tu trabalhas para uma empresa e ela te paga um salário. E tu vais ser escolhida, não é, para fazer parte de um determinado projeto, e esse projeto tem um determinado orçamento que a tua empresa fez. Será que para além do teu salário tu recebes mais subsídios que são dados pela elaboração do projeto? Eu não vou dizer se eu ganho, mas dentro deste orçamento que a empresa fez para colocar aqueles colaboradores, seja o gestor e os outros técnicos, porque o gestor não faz nada sozinho, sim, tem que estar orçamentado o custo
destes funcionários. Têm horas ali paradas para fazer aquilo acontecer. Eu acho que também é uma área em que eu tenho que entrar. Não vai se arrepender. Uau, onde tu já estás a dar essas dicas assim, já imagino, porque realmente gestão de projetos, eu como fiz engenharia química, gestão de projetos está muito próximo da área de química, até porque nós temos, não é, disciplinas que nos levam até esta determinada área. E eu acho que no quinto ano, não? No quinto ano nós já falávamos de projetos industriais e está mais ligado à gestão de projetos quanto constrói o estudo de viabilidade, todos esses parâmetros aí. E é uma coisa muito interessante. Okay. E no final das contas, o mais importante é o que se recebe. Não só monetário, conhecimento também. Claro. As pessoas que se conhecem dentro da execução de um projeto, acabas conhecendo muita gente. Então, ganha-se para todos os lados. Mas agora, em termos de... Vamos lá supor que eu já tenho um determinado projeto. Quais são os critérios que um gestor deve obedecer para uma empresa, né, para elaborar esse projeto? Os critérios que devem ser seguidos? Bom, ao iniciar o projeto, deve ser... há uma componente que é obrigatória, que é o preenchimento de um charter, que é a ficha, onde qualquer pessoa que for tentar perceber o que é aquele projeto vai olhar para aquele documento, para aquele charter e consegue fazer, ainda que preenchido de forma resumida, mas consegue perceber do que se trata aquele projeto. Depois tem um cronograma que deve ser seguido à risca. Porque enquanto gestora, se eu disser que esta etapa eu faço em uma semana, eu tenho de fazê-la em uma semana. E sempre comunicando com o meu contratante. Então, ao iniciar é documentação. Tem que estar tudo documentado. Que tem estes 2 pontos, um charter e um cronograma. E o cronograma é o guia que me vai permitir não falhar tanto com prazos quanto com as etapas do projeto. Estes projetos variam de acordo com a extensão do mesmo. Por exemplo, há projetos de anos, por exemplo, a construção de uma refinaria demora muito tempo. Sim. Varia, primeiro, de área para área e do que se quer. Mas eu estou com um projeto agora, que é pessoal, e apesar de eu não ter de prestar contas a ninguém, porque o projeto é meu, mas eu sou obrigada a cumprir com essas etapas, a definir primeiro um deadline, em quanto tempo, Graciete, tu queres que isso esteja no ar. Mas quais são essas etapas em termos de nomeações que tu deves seguir? Eu agora quero, não devia falar, mas o meu próximo projeto é ter um espaço de estética. Quais são as etapas que eu devo seguir? Ao iniciar, eu tenho ali o meu cronograma preenchido, está definido o que eu quero que tenha dentro deste centro, em quanto tempo eu preciso de cada etapa. Nessas etapas, o que é que eu tenho? Eu tenho o que eu preciso, o local definido com base no meu público-alvo, quem eu quero alcançar. Então, eu tenho que ter essa noção toda lá dentro do projeto. Que tipo de equipamentos, porque o que eu vou colocar dentro do meu espaço vai definir muito quem eu trago para mim, para prestar o serviço. Então, dentro o que for ter dentro do projeto vai depender do próprio projeto. Mas falando do meu pessoal, é isso. Eu estou na etapa de conseguir o espaço, depois vem a etapa de contratar, de formar, de capacitar. Ou seja, projeto é como se fosse uma caixa e lá dentro eu vou definindo como fazer e o que fazer para lá no final eu ter a coisa concluída, o troféu. As etapas dentro desta caixa vão variar muito daquilo que é o meu projeto. Eu não vou conseguir aqui definir quais são as etapas ou o que está dentro da caixa para ter a refinaria, porque eu não estudei, não olhei para isso, não sei hoje o que é preciso ter uma refinaria. Posso saber o produto final, mas o que fazer para conseguir esse produto final não vou conseguir. Mas dentro do projeto tem o que fazer para ter, como fazer, onde fazer, com quem fazer, para quem fazer. Uau! Mais ou menos isso. Já a segunda convidada que vem cá no programa e consegue me convencer de certa forma. Eu acho que estás convencido. Isso significa dizer que essa conversa vai ser bastante interessante. Mas desde pequena tu tiveste o desejo de ser gestora de projetos? Não.
Queria ser engenheira de petróleo. Não, eu já quis ser médica, depois já quis ser cabeleireira, depois já quis ser uma empresária e estou a lutar para ser empresária. E estou a trabalhar em projetos. Uau, que é muito bom. Mas agora, em termos de empregabilidade cá em Angola, na área de gestão de empresas, ou seja, gestão de projetos, como é que está este nicho? Eu não consigo falar de forma muito generalizada aqui em Angola como é que está. Mas olhando para a forma como o nosso mercado está a crescer para a vertente empreendedores, no formato em que nós, empreendedores, estamos a ter espaço, estamos a ter abertura, começamos a aparecer, posso estar a errar, mas eu arrisco-me a dizer que esse mercado vai crescer. Porque eu, quando comecei como empreendedora, comecei muito mais pela necessidade do que exatamente por ter um sonho ou conhecer ou saber o que eu estava a fazer. Então, acredito que se há alguns anos, agora teria que contar os dedos, alguns anos quando eu só comecei e agora que eu me vou organizar, eu acredito que quem vem atrás de mim já começa de forma contrária, começa a se organizar. E pode não ter a noção de que está a planear um projeto, a desenhar um projeto, mas está. Em algum momento vai ter noção de que é aquilo que está a fazer. Então, na mesma proporção, podem ter pessoas que já perceberam que precisam planear, precisam projetar para começar. Então, eu acho que gestores de projeto não devem ganhar muito mal. Se ganham mal, vão ganhar bem daqui a pouco. E essa minha pergunta é bem direcionada mesmo. Mas eu não ganho tão bem assim. Depende. Porque há quem diz que ganha 800 mil, 1 milhão de kwanzas e para ele é muito pouco. É normal, é o ponto de vista dele. E depende de como vive. Claro. Estás a entender? Mas com 1 milhão de kwanzas há quem consegue viver um pouquinho fixe. Sim. Mas agora, em termos de grande relevância, por que tu consideras que tu és um fator importante para que a tua empresa possa ser escolhida, ou seja, para que a tua pessoa possa ser escolhida para elaborar um projeto? O que é que tu agregas para isto? Primeiro, eu para este projeto acredito que tenha sido escolhida pela experiência, primeiro que é ligada a atendimento, muito mais usando as ferramentas tecnológicas. Estou a falar de redes sociais, estou a falar de atendimento telefónico. E como eu já trago uma bagagem de gerir atendimento, qualidade no atendimento aí de 13 a 14 anos, então eu acredito que tenha sido fator para ter sido escolhida para estar à frente deste projeto. Acredito eu. Primeiro por já conhecer o público consumidor dos serviços dessa instituição. Depois, por já conhecer as pessoas que ali estavam, que eu só tinha a missão de levá-las para uma capacitação melhor. Então, se não tiverem sido estes dois principais fatores, não me vem outra cabeça, fora a minha experiência e profissionalismo também. Não deixaria de citar. Mas acredito que tenha sido isso, a experiência que eu carrego em gerir um atendimento. Porque esse projeto é virado a atendimento. É um contact center, pronto, falei. Em termos de impacto, cá em Angola, o gestor do projeto tem um papel muito crucial, por exemplo. Ele não fica somente numa empresa a prestar serviços de outras entidades que vão lançar projetos, por exemplo. O gestor também pode operar em uma outra área. Pode, eu. Qual? Eu estou como gestora de projetos para este projeto, mas eu tenho as minhas atividades correntes que em determinado ponto, mas dentro da mesma instituição, que em determinado ponto eles nem vão conversar. Então, determinada hora do meu dia, eu tenho que me concentrar em gerir aquele projeto e determinada hora, e quando não for ao mesmo tempo, continuar as atividades correntes. Sem falar das minhas atividades pessoais, né?
Então, e tem isso, o gestor pode ganhar por hora. Imaginemos que eu não tivesse um contrato de Imagino de que outra. a maior parte dos gestores de projetos ganham por prestações. Sim. Uau. Talvez eu ainda não esteja a ganhar assim, porque eu tenho um contrato por conta de outra. Mas como é que tu vês a possibilidade dos ganhos por prestações, sendo que será que todas as empresas que em Angola solicitam muitos gestores? Porque eu imagino que muitas delas praticamente não ligam para esta área. Esta área é mais para as empresas petrolíferas que mais solicitam. Empresas de gestão precisam de trabalhar com projetos, precisam trabalhar com metas, precisam ter um cronograma a seguir. E também muito dependente do ramo desta empresa, né? Mas trabalha-se muito com gestão de projetos. Talvez estejas a olhar para gestão de projetos só para coisas muito grandes. Ok. Talvez seja isso. Porque a tua equipa precisa de formação. Vocês vão me contratar para dar uma... Já agora eu também sou formadora. Já estás a divulgar o teu... Já agora eu sou formadora pela ProTalentos. E já imagino o preço. Não, preço camarada. Nós somos angolanas, conhecemos a realidade do país, estamos a acompanhar e estamos solidárias ao nosso povo. Será? Sim, mas vamos, imaginemos que vocês queiram, por exemplo, formar a vossa equipa. Vocês vão ter de sentar, vão ter de planear, até porque isso tem custos. Claro. Vão ter de fazer um desenho. Pode não ser como um grande gestor de projetos, mas vão ter de ficar ali. Olha, se nós mandamos agora 5 pessoas para a formação com a Graciete na ProTalentos, vai custar. Isso já é uma possibilidade. Pode ter parceria. Nós temos Uau. parcerias. Nós estamos focados mesmo com pequenas e médias empresas. Nós não queremos ainda, não é o nosso alvo as grandes empresas. Então, aquelas empresas pequenas que nós fizemos parcerias. Pode acontecer que Em uma pequenas parceria. palavras, se tivesses que me convencer, o facto de eu contratar os teus serviços, quais eram os benefícios que teriam a minha equipa de fazer parte nisso? Porque a Denise realmente precisa Quando também. eu cheguei aqui, se tu tivesses feito comigo uma formação de qualidade no atendimento, saber ali como recepcionar, não me terias recebido com a cara como recebeste. Eu não ficaria assim meio assustada. Mas o problema é que eu acordei mal disposto hoje. Mas já acordaste há quanto tempo? Eu acho que é umas tantas horas atrás. Então já tinha até ganho boa disposição. É o cansaço. Até porque isso a indisposição não aumentou kwanzas no bolso. Não, então arrastar a indisposição, portanto... Não, até por acaso aumentou, estás a ver? Porque então, mas a mãe não fica mais indisposto, vai duplicar. Nem imaginas a minha cara alegre, como é que é? Tu até nem Então, vais gostar. entraram poucos kwanzas, de certeza. Oh. Mas pronto, voltando. Em média, quanto é que um gestor de projetos ganha, assim, em média, assim, em termos de valor? Porque já ouvi dizer que há quem já ganhou 2 milhões de dólares. É possível? É possível. Porque... Quem for montar uma refinaria, quem for trabalhar com uma petrolífera não vai cobrar menos. Claro. Acredito eu. Eu nunca trabalhei por esses ramos, então não posso falar por eles, mas duvido. A nossa convidada, a Maria Pong, ela disse que conheceu alguém que trabalha no ramo petrolífero e ganhou muito dinheiro só com vendas de projetos, né? Ele fazia gestão de projetos e ele ganhou quase 2 milhões de dólares. É possível. Uau. Também estamos a falar de que época? Eu acho que foi nessa época, 2017. Se for nessas divisas de hoje. Mas também não é cá em Angola. Ah, ok. Não, mas aqui pode-se. Se eu tiver bem, como é que se diz? Bem enquadrada. Não enquadrada, não é o termo. Mas se eu tiver uma equipa estruturada e for contratada por 5 instituições para desenhar projetos, e eu vou delegar a minha equipa, cada um com um projeto, imaginemos, eu faço dinheiro. Uau. Faço dinheiro. E o que é que falta? Porque para tem tu pessoas fazeres? aqui em Angola que, felizmente, não é o meu caso ainda, têm dinheiro, mas não têm nem o tempo, nem a capacidade de colocar no papel aquilo que desejam. E tu vais dizer, Gracieta, eu preciso de ter uma refinaria ali
montada, a funcionar e a lucrar. Eu, Graciete, que tenho tempo e tenho a capacidade de pensar, eu vou desenhar e vou vender-te esse projeto. Ok. Porque pessoas com dinheiro têm, mas não têm todos tempo e paciência para estar ali a preencher cronograma, a seguir cronograma e tudo mais. Mas em termos de ativo, quais são os maiores ativos que um gestor de projetos pode agregar? Não é porque, para além de criar critérios para gerir, mencionar o nicho, público-alvo, isto pode influenciar também no sucesso da empresa. Isso influencia no sucesso da empresa. E se não tiver sucesso, o que é que faltou? Quais são as vantagens e desvantagens que, por exemplo, quando tu não é, te é apresentado um projeto, existe uma etapa de estudo que tu fazes, em Sim. que tu começas a analisar o mercado para ver se há relevância daquela empresa entrar no setor atualmente, porque há quem quer investir e ele pensa que daqui a 2 anos vai conseguir tirar o retorno do capital investido e talvez está entrando num setor em que o capital investido só vai sair daqui a 10, 8, 15 anos e ele não tem esse conhecimento. Será que os gestores de projetos têm essa informação, ou seja, têm dado essa informação aos seus clientes? Acho que sim. Não posso falar por todos, mas acho que sim, ou deviam. Mas o projeto pode falhar. Eu posso, como humano, não devo, porque esse cliente está a injetar dinheiro, ele está a investir. Então eu tenho de ser o mais cuidadoso, o mais detalhista possível para não falhar, porque eu tenho que conseguir entregá-lo para aquilo que eu estou a ser paga. Mas sim, pode falhar. E nós podemos estar a montar uma empresa de açúcar. E daqui a 2 anos, e é o prazo que eu tenho para entregar esse projeto, e daqui a 2 anos nos ser dito que em Angola já não se pode consumir açúcar. Mas também até vir essa vertente de consumo, mas também isso vela-se muito pelo produto que vai se produzir. Por isso é que o gestor tem que estar bem assessorado pela equipa, ter a capacidade de ir para o mercado, fazer o estudo de viabilidade, ver o que funciona, o que não funciona, ver os prazos, deve conhecer quem são os seus stakeholders, tem que ter noção de tudo isso. E como também investidores insistentes, tu vais dizer que isso não funciona e na cabeça dele tudo isso funciona. Mas se eu sou profissional, eu já disse que não funciona, eu não vou continuar naquele projeto só porque o senhor contratante é teimoso e lá na frente vai me levar a tribunal porque eu fiz-lhe investir e não está-lhe a trazer retornos. Imagina que tu trabalhes mesmo notando que isso não vai funcionar e no final das contas o negócio funciona. Epa, muito bom. Muito bom. Mas eu vou pensar, vou deixar assim, vamos guardar o conhecimento e a experiência para as outras oportunidades, porque pode acontecer. Sim. E mesmo na nossa vida pessoal, nós às vezes ficamos ali, eu quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer isso, e às vezes fizemos só para não dizer que não fizemos e pode dar certo lá na frente, como pode dar errado. É como tudo. O gestor de projeto é um ser que é pago para fazer algo acontecer, para pôr algo a funcionar, para entregar aquilo que eu, enquanto contratante, não tenho tempo nem conhecimento para fazer. É a mesma coisa que... Mesma coisa não, vou dar aqui o exemplo. Eu me mudei para esta casa e eu tenho que fazer com que a minha gestão diária funcione. Eu não posso ir viver no Bita, sendo que eu trabalho... Não posso, não. Tem pessoas que vivem assim, nessas condições. É normal. Mas se eu for viver, por exemplo, no Bita, que é ali longe, onde se calhar o transporte para chegar aqui ao centro é mais difícil, eu quando for viver ali, eu tenho que gerir a minha vida com base no meu endereço. Por exemplo, senão eu crio dificuldades. Eu tenho de ser uma gestora da minha vida, uma gestora no bom sentido, não uma gestora no mau sentido. Ok, então falando dessa parte, eu vou convidar as pessoas para subscrever o nosso canal, deixem o like, continuem a partilhar o nosso canal com os vossos familiares, façam com que este conteúdo seja enviado para mais pessoas, não é? Porque vocês podem acompanhar não só o nosso canal oficial da Whole Talks, mas sim também vocês podem acompanhar os cortes de cada episódio na Whole Clips, bem como vocês também podem acompanhar a bio, que é uma das rubricas da Whole Talks, ok? E a bio vocês podem encontrar no nosso canal particular, que é a Whole Moment. E brevemente, quem sabe, não sei se ela já está pronta ou não, temos de volta no set a Denise Guimarães, ela que teve 19 valores, está de parabéns.
Até então conseguiu finalizar o médio e estava aí a desejar eu os parabéns a Denise, ela que teve 19 valores. Infelizmente não vou voltar a repetir aquilo que eu disse, mas estás de parabéns. Ok, espero que isso te sirva de lição. E quando vais entrar para a universidade, espero que tenhas muito sucesso e mais conhecimento a cada dia e dinheiro acima de tudo. Então, Muito dinheiro. aprenda com a mestre. Estás a ver? Não vai, porque ela fica a falar comigo sobre investimentos e tudo mais. E eu sinto que ela hoje está a começar a atingir o despertar. Por quê? Porque ela durante muito tempo ficou no conformismo. E ela agora vê a necessidade de tentar sair dali para tentar dar um ajuste. Mas também está a depender do boy, estás a ver? Mandar mensagens para pedir Assim, o guarda o levantamento dinheiro sem de 3 cartão. perucas e investe. Não espero o boy. O problema é que ela está a esperar do boy para dar o dinheiro de táxi, dinheiro das perucas, Isso é complicado. da unha. Força. É a única Força. coisa que eu posso desejar. Mas vamos lá, a gestão de projetos está interligada diretamente com o empreendedorismo. O que é ser um empreendedor, ainda mais mulher cá em Angola? Porque parece que os negócios aqui, quando se trata de uma mulher, são iguais todos. Sim, parece. Mas cada um deve ter essa particularidade. Mas o que é ser empreendedor? Ser empreendedor em Angola é ser corajosa. Eu não vou buscar aquelas definições bonitas que estão ali. Ser empreendedor em Angola é ser corajosa. Eu me defino assim, ser corajosa. Primeiro porque aqui ainda não se respeita como devia se respeitar o empreendedor. E diga-se de passagem que o empreendedor mexe mesmo com a economia do país. Não nas grandes proporções como as empresas petrolíferas, as empresas já ali bem ramificadas, mas nós fizemos ou temos a capacidade de fazer o dinheiro circular diariamente. Então, primeiro é que o mercado aqui ainda não recebe bem o empreendedor, principalmente os anônimos, como nós. Às vezes, ou na maior parte das vezes, tu não te associares a pessoas conhecidas, tu não tens o devido reconhecimento. Depois tem a outra particularidade que os livros, os experts dizem-nos que se vais empreender, os teus primeiros consumidores, os teus primeiros clientes são os teus primos, os teus amigos, E os estão teus esses que na sua maior vizinhos. parte não consomem o teu negócio. Não. E se consumirem, consomem sempre no off. É mais fácil alguém desconhecido fazer uma postagem e identificar a página. Estamos a falar já do meu lado empreendedor, então a minha página é Mel Cosméticos. Tenho que Podes aproveitar. publicitar também. É mais fácil alguém desconhecido Se calhar reconhecer. depois vão te cobrar no off por publicitares a empresa. Podem cobrar, eu Não, entendo. mas não. Mas tu publicitas a tua empresa o quanto você quiser. Boa, tenho esse espaço, né? Yeah. Mas estava aqui a dizer, por que eu associei ser empreendedor em Angola como ser corajoso? Exatamente isso, porque até tu conseguires o apoio, e não estou a falar de apoio financeiro, exatamente estou a falar de alguém que vai partilhar. O Helênio há dias, eu sei do serviço que o Helênio faz com as divisas, o senhor mexe com a economia do país e alguém cria. Eu disse, não, eu conheço alguém que faz esse serviço e fui perguntar. Mas eu percebo que as outras pessoas têm dificuldades, por exemplo, em indicar alguém conhecido. Por isso é que, para mim, a definição de empreendedor em Angola é ser corajoso. Tu tens que lutar por ti e sozinha, sempre. E é isso. Sejam corajosos. Mas existe uma necessidade para nós nos tornarmos empreendedores? Essa vontade vem desde pequeno ou na medida que tu vais crescendo, tu começas a desenvolver uma necessidade em que muitos vão seguindo de duas vertentes. Uns
se tornam empreendedores por simplesmente acharem que existem serviços que eles possam desenvolver, e como também uns querem se tornar empreendedores simplesmente para ganhar dinheiro. E Porque eu porque acho o que o amigo dinheiro é uma... também é. Claro, Falando de mim, eu entrei para o empreendedorismo sem saber que estava a entrar para o empreendedorismo, muito mais pela necessidade, porque na altura estávamos, eu e a minha família, eu, minha mãe e o meu irmão, estávamos a passar por uma necessidade complicada. E para perceberem que eu já venho tentando há muito tempo, eu ainda nem estava no médio, eu ia entrar para o médio. E eu precisava de ter alguma coisa, porque eu vivia aqui no São Paulo, na Gajageira, mas estudava em Viana, distante. muito. Então a necessidade foi mais forte. Comecei ali a fazer o gelo na arca da minha avó. A única coisa que eu investi foi tempo, porque os baldes eram da minha avó, a arca era da minha avó. E para dizer o quê? Que foi a necessidade que arrastou-me para isso. E hoje, com outra visão, eu já vou me posicionando, sim, como empreendedora. Antes era só uma menina a tentar ter alguma coisa no bolso. E nem era alguma coisa para vestir, era alguma coisa para conseguir ir à escola, alguma coisa porque era visível a dificuldade que a minha mãe tinha para nos manter. Então, sim, a maior parte das pessoas, creio eu, que entra para o empreendedorismo por necessidade, uns porque percebem que têm a capacidade de fornecer aquele produto ou serviço com facilidade, porque descobriu uma fonte ou têm a facilidade de ir buscar em algum sítio. Então, se eu consigo fazer isso rápido, vou só fazer. E outros porque querem imitar. Acho que toda moça hoje tem um negócio, mas a maior parte porque... A maior parte não. Alguns porque o colega do lado fez. Mas existe uma idade própria para se tornar empreendedor? Porque hoje aqui em Angola vê-se que existem pais e mães que começam a fazer pequenos negócios, por exemplo, venda ambulante, e usam menores de idade. Será que será que este promenor tem influenciado muito as crianças para que futuramente se tornem grandes empresários? Podem torná-los grandes empresários, tendo seguido o caminho certo ou tendo sorte. Mas, voltando à primeira pergunta, se existe idade. Eu acho que não existe uma idade, mas eu não recomendaria a pré-adolescentes, por exemplo, a entrarem para o empreendedorismo só por entrar. Precisa ter muita necessidade. Eu vou algumas vezes, e isso é exemplo na minha própria família, eu tenho primos muito jovens, não que eu seja muito mais velha, que querem entrar. Eu vou incentivando, sim, vendam os lá do Muco, mas sempre pedindo que não abandonem os estudos. Então, não tem idade, mas deve-se ter atenção a isso, porque é um risco ganhar o vício por ter dinheiro sempre na mão e achar que deixa de ser necessário a formação. Se formos fazer esse comparativo, eu acho que devia ter idade, porque as pessoas precisam de estudar, pelo menos terminar o médio. Se for olhar para o lado da necessidade, sim, pode fazer com qualquer idade, desde que não abandone os estudos. Mas agora, em termos de grande importância, qual é a importância dos novos empreendedores no mercado? Quem são os novos ou grandes empreendedores no mercado? Os novos, não é? Os pequenos e os grandes que surgem agora, não é? Vão metendo uma ideia no mercado e automaticamente vão começar a dar sequência ao seu negócio. É importante, primeiro, para a pessoa que precisa ter aquela renda, aquela sustentabilidade. Segundo, se o país soubesse organizar e aproveitar, seria de grande importância, como eu já falei, sobre a economia. O maior problema é que nós não conseguimos, nós empreendedores, nem todos conseguimos estar na legalidade, porque a situação, pronto, eu não quero entrar Será que é por devido aí, à mas falta de valores para fazer a questão de registro?
Não, fazer o registro não é tão caro assim. Reconhecer a empresa, inscrever a empresa, constituir uma empresa. É disso que está a falar. Existem muitos processos, são por aí 12 mil kwanzas, 11 mil Então, kwanzas. não é caro. Não é caro. Depende do bolso de cada um e depende, se calhar, do negócio de cada um também. Mas eu não preciso. Eu, quando comecei, eu não comecei já com uma empresa constituída. O que eu fui fazendo, o gelo, a roupa, na altura, quando Claro. abriram ali os armazéns de São Paulo, na altura, os armazéns de São Paulo ainda tinham qualidade. Desse que fui fazendo, um dia decidi constituir a minha empresa. Porque eu tenho uma empresa constituída. Eu sou uma pessoa legalizada que paga impostos. Atenção. Eu sou uma menina organizada. Não, e se calhar tu pagas imposto, é uma questão de dizer simplesmente. Se calhar também nunca pagaste, Eu pago anteriormente não impostos. pagavas os impostos, não estavas legal. Desde o momento que eu constituí a minha empresa, em 2017, que eu pago os impostos. Faço um salário para um contabilista. Eu pago salário. Uau. Eu estou organizada. Não, tu tens de passar essas noções todas à Denise e realmente vês que estás organizada, porque uma pessoa que tem dificuldades não tem esse semblante que tu tens, fica com um semblante como da Denise, de preocupada. Não, mas eu também para enganar a oposição. Denise, tem que aprender a enganar a oposição. A oposição tem que estar atrapalhada. Eu estou a sofrer. Quem te disse? Mas tem que ter um batom vermelho. A oposição tem que ser Mas enganada. esse sofrimento veio da onde? Eu então não sei. Será? Não sei. Uma gestora de projetos não vai almoçar. Não almocei exatamente porque tinha muito trabalho, é sofrimento. Não almocei sofrimento. Calma aí. Mas eu estou a pensar que não almoçaste por falta de ter um almoço na mesa. Sim, não consegui ter um almoço na mesa porque estava muito ocupada para que lá na frente não me falte almoço, nem a mim, nem as minhas crianças. Mas como é que tu vês esse lado do empreendedorismo em termos assim de vontade própria? Não é? Tu tens a tua necessidade, tu começas a olhar para a tua família. Onde é que tu queres chegar? Eu, Graciete, eu, Melanie, onde é que eu quero chegar? Eu tenho assim um desejo e eu não vou parar de lutar enquanto não conseguir de olhar para um espaço e dizer isso é meu. Espaço, mas espaço físico mesmo, não arrendado. E eu não estou a falar de casa para eu morar, eu estou a falar de ter o meu empreendimento, de dizer hoje eu pago o salário de 20 pessoas. Hoje eu já não durmo sem saber se no dia 10 a propina da minha criança estará paga. Eu não quero riqueza, mas eu quero estar folgada. Eu já não quero mais. Eu quero chegar a um ponto que eu não preciso de dividir os meus kwanzas para comprar banana de pão de 300, tomate de 100. É nesse ponto que eu quero chegar. De só fazer compras ali naquele supermercado que eu não vou fazer publicidade porque não estão a pagar. Que é super caro. E se calhar queres ter o teu próprio supermercado? Supermercado não. Eu tenho um sonho de ter a minha fábrica de gelo, que eu comecei. Gostas também. muito de festas? Não. Porque o gelo é muito consumido na restauração, Não. festas. Se for festa no sentido de ir fazer dinheiro, sim, mas gostar muito de festa de perder noites consecutivas, não. É nesse sentido. Eu estou a olhar aí para uma. Não. Festa do mundinho, né? Não, Festa do tem mundinho que, que tem que foste. dar muita, tem que ter muita vontade. Porque a pessoa precisa desanuviar, precisa tirar as cargas todas. E tem aqueles momentos que dá vontade, mas não a festa que vai me fazer gastar todo final de semana mais de 10, mais de 20 mil kwanzas. Já não é objetivo. Podemos dizer que aqui em Angola tem muitos empreendedores, não? Tem. A juventude está a mexer-se bastante. Tem. Então, o meu primo que vem de lá de Mocoa não é empreendedor. Claro. Sim. Está a O começar negócio vai pequeno. crescendo ao longo do tempo, vai aumentar o número de clientes, número de vendas. E é visível todos os dias a necessidade de se fazer alguma coisa. Imagina, se eu que tenho um emprego tenho a necessidade de empreender, imagina quem nem tem um emprego. Então nós somos muitos empreendedores, só que nem todos nós estamos organizados ainda. Mas aí vem uma dificuldade. Como encontrar as melhores oportunidades de negócio? Olhando à sua volta, percebendo. Em tempos, eu tive numa palestra sobre empreendedorismo e tinha muitos adolescentes e pré-adolescentes. E pelos questionamentos que as pessoas
que eles iam fazendo, percebia-se que todo mundo quer começar grande. Todo mundo quer ser empreendedor, de já de ter um espaço, de já ter uma página de não sei quantos mil seguidores. Todo mundo... Mas não é assim que se começa. E é um dos jovens que eu disse que imaginemos que ele jogue futebol com os vizinhos ali no bairro. Eu disse, se tu fores, por exemplo, ali os armazéns do hoje ainda estavam abertos, agora fecharam, para estragar mais a fonte de muita gente. Eu disse a ele, se tu for, deu exemplo, se tu fores, por exemplo, ali aos armazéns do hoje ainda e compras uma embalagem de meias, imaginemos, e fores vendendo o par de meia a cada um dos teus, como é que se diz então, quem joga é colega, Jogadores. né? Da mesma equipa, é colega. Atletas. Pronto, São isso. colegas. Ainda tu não precisas ganhar 10.000 kwanzas. Tu podes tirar 1.000 kwanzas. E depois vais comprar de novo e vais voltar a ter 1.000 kwanzas ou 900 porque vais gastar o 100 do táxi. O que as pessoas precisam entender é que não se começa de grande. Quem começou de grande, uau, parabéns, também gostaria eu. Mas diga-se de passagem, começar de pequeno, o sabor da vitória é Mas ótimo. porque essa vontade de empreender é boa. Há muita gente que tem essa vontade de empreender. Mas ela não sabe realmente qual é o nicho que eu devo empreender. Porque existe um setor vasto para investimentos. Precisa estudar. Tu precisas estudar. Mas eu costumo sempre a dizer para as pessoas o seguinte: faça aquilo que tu gostas, aquilo que tu aceitas fazer de amor. Ao invés de tu fazeres um negócio que simplesmente vais comercializar o produto, mas tu não tens vontade. Há quem vai entrar no negócio de vendas, por exemplo. Hoje em dia encontra-se muita gente que está a fazer vendas online. Mas ele não tem paciência para atender um cliente. Mas eu ia arriscar em dizer que nem sempre fazer, e vou arriscar-me e dizer isso, correr o risco de ser criticada, mas falando da experiência própria, nem sempre aquilo que se gosta leva-nos ao sucesso Claro, instantâneo. claro. Se me perguntas, Melanie, sempre quiseste vender cosméticos? Não, nem nunca pensei em vender cosméticos. O meu sonho, o meu projeto, quando eu fui criar a minha empresa, foi exatamente porque eu sempre quis ter uma fábrica de gelo. E para teres noção, eu cheguei a comprar uma máquina de gelo em cubos. E eu vivia no Benfica com a minha mãe. E eu entregava o gelo no meu carro. Eu baixava os bancos, estendia um saco, punha os sacos de gelo, cobria com 2, 3 colchas para aguentar. E ligava o ar-condicionado do carro. E ia fazer as entregas de gelo. E tu deves perguntar, então, se é o teu sonho, se até começaste, se até constituíste a empresa com este objetivo, se até conseguiste adquirir uma máquina, por que não continuaste? Porque eu não tive capacidade. E hoje, para estar a vender os cosméticos, que se tornaram uma paixão, tornou-se uma paixão. Nunca foi o meu desejo, nunca pensei em vender cosméticos. Tornou-se uma paixão que agora está-me a levar mais além para a estética, que eu agora estou apaixonada. Foi porque eu não tinha capacidade de montar exatamente uma fábrica de gelo que me obrigava a ter um gerador de não sei quantos... não vou conseguir falar. Aviares. Isso. Que precisava de ter... Não bastava uma máquina de gelo em cubos, precisava ter uma máquina de gelo escama, uma máquina... Inclusive, eu não dizia... Eu criei uma página e eu não dizia às pessoas que eu não produzia o gelo em escama. Eu ia comprar o gelo em escama Essa numa é a tática fábrica. do negócio terceirizado. Então está aqui a dica. Eu ia comprar o gelo pretendido, que eu não produzia, ou a escama ou a barra, e ia revender. Porque eu comprava diretamente da fábrica, que tinha custo mínimo, né, mais baixo, e revendia. Também uma boa técnica é terceirizar. Exatamente. Mas aí eu podia continuar neste formato. Mas aí eu precisaria de uma carrinha frigorífica. E onde é que tu consegues alguém que do nada vem e vai investir em ti? Não, eu acho que tu, de certa forma, entraste para o negócio sem analisar a expansão do negócio. Porque tu começaste a ver que o teu negócio é tão importante, mas tem uma escala maior. E tu começaste a ver muitas incógnitas.
que te fez tu olhas para aquilo e paras, não, eu aqui vou ter que ter um custo maior, em que tenho que ter esta máquina, aquela e tudo mais. Já no teu negócio hoje dos cosméticos, tu não precisas de ter um girador de cento e tal caviares. Exatamente. Mas isso era para responder a pergunta por que que as pessoas, o conselho que disseste que dás às pessoas, faz aquilo que tu gostas. É o que eu gostava. Mas a dado momento que aquilo foi crescendo, que a página foi ganhando, e até hoje eu recebo chamadas a pedir gelo. E Terceiriza. aqueles finais de semana que eu estou livre, eu vou entregar. Mas hoje também já é cada vez mais difícil ter um final de semana livre. Não, Percebe? pegas de alguém, terceirizas e essa E, pessoa vai fazendo entregas. sim, mas talvez se eu também tivesse experiência, que hoje eu vou recomendando às pessoas a estudar, hoje tem muito curso grátis na internet. O que eu aconselho as pessoas é estudar e perceber, procurar um gestor, um consultor. O grande problema é que as pessoas não têm capacidade de julgar uma determinada informação. Porque existe uma informação vasta na internet. Porque o facto de tu encontrares, por exemplo, na internet dão-te dicas de que a lei dos milionários e dos bilionários acorda todos os dias às 5h30 e vais te tornar um milionário. Há quem pensa que isso é um Acordar às critério 5h30 há tanto suficiente. tempo, mas pronto. Estás a ver? Há quem acorda todos os dias às 5h30 e a vida dele não cresce. Exatamente. Ele acha que aquele é um dos critérios principais para se tornar um milionário. Exatamente. Mas isso tudo ia levar-nos aonde? Ao facto, à questão, o que eu disse lá atrás, que às vezes é preciso olhar para o meio. E o E eu, nicho também que é e eu muito percebi, importante. e eu comecei com o quê? Fui ali para o Brasil, trouxe as roupas íntimas, femininas, depois percebi que andava, fui, aumentei um degrau, comecei a trazer as cintas e fui assim, percebendo, depois trouxe as cintas, vou levar uns 10 cremes e ver como é que é. E depois comecei a estudar composição dos cremes, o que é que faz o quê. E hoje eu, no que eu pretendo investir pesado. Mas em termos de público, tu vais, traz os teus produtos. Eles são. Qual é o intervalo de preços? Primeiro que varia de marca para marca. Sim. Mas hoje estamos a falar de quê? De um creme. Hoje consegue-se comprar um bom creme entre 18 a 24 mil. Depende da pessoa. Estou a falar do meu Estás a ver? nicho. Já houve reclamações aqui. Você está a ganhar bem. Então, Há quem prefere de 2.000, 1.500, pode não 3.000. ser. Eu aprendi isso e foi há pouco numa Estás a formação que eu ver fiz. como é que eles estão? Prefiro de 2000. Ele prefere aquele que deixa a pele clara. Que tem os químicos todos, o famoso paculamento. Mas eu Claro. não critico, porque se calhar é a capacidade que tem. Mas hoje eu já aprendi a comprar os cremes com base na necessidade, tipo de pele, com base no clima do país onde eu estiver inserida. Por exemplo, o creme que eu for usar aqui para o nosso clima, eu posso não usar no dia que os meus negócios levarem ali para aqueles países que caem as neves, vai mudar, por exemplo. Mas tem essa coisa. Primeiro que o que leva as pessoas às vezes a comprar o 2000 é a condição financeira. E segundo é a falta de conhecimento. Porque hoje, com o conhecimento que eu tenho, pouco conhecimento que eu tenho em relação a cosméticos, eu não arriscaria comprar um creme que está ali exposto no sol, na tia. Mas talvez há 3, 5 anos atrás eu fosse comprar. Mas sentes que a inclusão é um fator muito importante para um bom desenvolvimento do negócio. Assim, E essa inclusão depende do nicho. sim, do nicho e de quem nos está ali para apoiar. Porque eu conheço pessoas que eles acabam fazendo a mesma coisa que tu fazes, trazem produtos do exterior, mas de marcas caras. Uhum. E acumulam. E conhecendo o meu público hoje, para quem segue nas redes, as marcas mesmo boas, caras, eu não faço estoque. É por encomenda. Claro. Porque senão eu tenho um investimento Estás a sem ver? retorno. As dicas que ela te dá de graça. Eu tenho um investimento Paga. sem retorno. Agora, aqueles de fácil escoamento, que todo mundo vai querer, sim, faz um pequeno estoque. Mas em termos de vendas hoje, por exemplo, qual é a quantidade de produtos que tu trazes mensalmente? Qual é a quantidade de produto que tu tens vendido mensalmente?
Vamos mesmo falar de quantidade de produtos e não de dinheiro. Não, vamos lá falar também assim em termos de orçamento, porque há pessoas que vão ver esse podcast e vão gostar, porque eu de certa forma também estou a aprender coisas novas. E eles vão querer ver, pô, ele já está a faturar 1 milhão, 2 milhões, está a faturar 10 milhões anual, já é Sim. muito bom. Hoje, e também, não só pelo próprio produto, mas é pela forma como eu já me posiciono hoje, que assim, é meio estranho, mas eu consigo olhar para mim e ver que cresci, então o meu posicionamento já é diferente. Hoje eu já consigo vender, digamos que mais de 100 produtos, 100 itens ao mês. E sim, Sozinha, e é possível fazer sim 1 milhão de coisas. sozinha. Sim, sozinha. Uau. Mas como é que tu consegues lidar o teu negócio com o teu lado laboral? Essa aqui é a grande maca. Agora que eu vou me posicionando, vou dando mais a cara, a coisa vai crescendo porque as pessoas vão conhecendo e confiando. Eu já começo a perceber que eu preciso de apoio, mas como é que eu tenho feito? Vou trabalhar carregada de sacos. Quando algumas vezes deixo com a minha ajudante do lar e a empresa com quem eu trabalho para entregas vai recolhendo, deixo tudo separado já à noitinha para fazer as entregas. Algumas vezes a empresa que faz as entregas recolhe no meu local de trabalho e faz as entregas. Quando eu mesma não faço, porque para poupar custos, hoje, por exemplo, ao sair de casa, eu saí com 3 entregas e antes de entrar, e eu disse, olha, eu tenho até 7h40, né? Tenho de deixar a minha filha ao colégio, e entre as 7h20 e as 7h40 eu tenho que conseguir fazer aquelas entregas. Porque dependendo do valor, às vezes dependendo do valor da compra, às vezes o valor da entrega faz muita diferença. Então, é tipo, já são 50, 70 mil kwanzas. Então, eu posso te entregar, mas eu consigo te entregar até às 7h30. Consegues estar no local e receber? Sim. Então, até entregador às vezes sou. E às vezes estou assim, como estou, com dores nas costas, muito cansada, mas no final do dia sabe bem. Uau, é uma honra conversar com alguém que realmente batalha todos os dias. Eu vou pedir aí para o pessoal subscrever o nosso canal, deixem o nosso like. Nós vamos colocar aqui o link nas descrições da página, do negócio da nossa convidada, para que vocês possam aderir os seus produtos. Vão, comprem bastante. Imaginem que todos os 500 e tal seguidores que a Whole Talks tem vão para a página da nossa convidada e comprem todos os produtos. Já é alguma coisa, já estão a fazer uma empreendedora crescer, ok? E também estarão a salvar uma família que possa mudar o curso do nosso país. Então, também vocês podem dar aquele like, seguir aquela página que tem patrocinado o nosso canal, que é a Elenio Pay, a Abrir Acessórios e a Cofre Cash. E começando dizendo que nós também temos uma rubrica que é muito importante e ela sai no nosso canal da Who Moment, que é a Bio com o vosso boy Justem. Ele que realmente tem crescido bastante, né? Lançou já um episódio em que ele fez a reação do Fast Furious para quem gosta de cinemas, né? De filmes, séries, animes e etc. Vão lá na Bio, no nosso canal da Who Moment, para vocês poderem acompanhar esta rubrica e aprender muito com o Justem. Agora, se vocês estão à espera daquele momento da Denise, o vai dar namoro, é só para dizer que ela realmente está aí no vai dar namoro, ainda não tem namorado, está aí a ver quem é que vai patrocinar as coisas. Já temos alguns candidatos aí em linha, mas ela ainda não mostrou disposição. Tenho 3 e-mails, mas ouvi dizer que quem realmente gosta da Denise é o Elcero. Oh. Elcero. É só dizer que eu realmente que tenho a chave da Denise. Então tens que pedir aqui o acesso para ver se conversas com ela. Mas eu vou ter que estar presente para saber aí, para fazer o jus. Mas vamos lá. Em termos de quantia monetária, quanto é que eu preciso ter para abrir um negócio? Que tipo de negócio? Qualquer. Um valor base. Ia Com dizer 2 que mil com 5 kwanzas. mil kwanzas consegues. Qual? Um negócio Porque eu de tenho um água. amigo, o Denilson Assunção. Ele analisa muitos números. Ele diz, pô, com 5 mil kwanzas, uma embalagem de água dá? Consegues. E a água dá muito dinheiro. Dá, sim. Dá muito dinheiro. Então, ir ali nos confins, procurar os preços de fábrica e podes começar.
Então tu és de opinião que as pessoas devem ajustar a formação de pequenos negócios mediante a sua realidade financeira. Ajustar, não percebi. Por exemplo, eu ganho 100 mil kwanzas. Uhum. Não vou fazer um negócio de 500 mil. Não, Eu devo fazer um negócio que se ajuste à minha condição salarial. que tenhas folga. Imagina que eu ganho 100 mil kwanzas. Quanto é que tu achas que eu poderia tirar mensalmente para investir no negócio? Não mais do que 20%. Não Se mais do for, que se o meu salário fosse 100 mil kwanzas, porque só são 50. Não, isto aí é etc. que tu estás a nos dizer. Eu acho que esses 50 multiplica aí por 10. Se o salário for por exemplo, 100 mil, eu tiraria no mínimo 20% para investir. E hoje tem muita coisa. Tem água, tem o gelado, está a começar o frio, tem as meias, podes se calhar pagar um bocadinho mais. Hoje tem empreendedoras que abrem balões de fardo e depois fazem do balão de fardo 3 balões para facilitar quem quer começar. Olha, e eu uma vez já entrei num negócio dessa natureza de fardo. Houve uma amiga que entrou em contato comigo e ela disse-me, pô, que tal tu me das 185 mil kwanzas e eu vou Fazer comprar um crescer. balão de fardo e vou te dar 300 e tal. Eu olhei, eu disse, mãe, tu estás a mentir, mano. Ela disse, não, eu vou comprar um balão de fardo de cortinas e vou comercializar ao preço X, fez os cálculos, dava tudo certo. Eu disse, pá, se tu fizeres isto, eu vou te pagar 50 mil. Ela fez o negócio, trouxe-me todo o dinheiro em mão. Deixe-lhe os 50, espero. Dei os 50 para ok, ela. tá. Fiz novamente o negócio com ela, ela fez o negócio novamente. Durante 6 meses ela fez o negócio, ela conseguiu o valor para ela própria investir. E depois eu não queria investir mais porque eu achei que esse negócio de certa forma acumula, E é um risco é também. um risco. Então Todos têm risco, mas eu é alto. estava propriamente ali para fazer o capital dela crescer até ela conseguir caminhar por sua vez. E depois eu tirei, porque eu achei que não, ali depois acumula, vou ter que oferecer. E há estes riscos. Todo negócio tem riscos. Mas dizer que ela foi disciplinada. Ela foi disciplinada. Porque infelizmente temos pessoas que têm o capital, sejam emprestados ou seja capital próprio, mas quando começa a receber, a recolher o dinheiro, assusta, pensa que é muito, não, vou só comprar isso, depois vou repor. Nunca vais Claro. conseguir repor. Então, essa senhora está de parabéns. E é funcional. Trazer mais um exemplo da minha vida. Eu tinha um propósito, eu precisava de juntar uma determinada quantia. Mas já agora mesmo, isso foi agora 2022. 7 milhões. Juntar dinheiro para investir em algo. E o que é que eu fiz? Dos cosméticos, tirei o dinheiro, comprei 2 balões de fardo, toalhas novas e lençóis. Chegou a casa, abri, mandei foto dos lençóis e das toalhas para todos os meus contactos, principalmente, quase todos. O Helênio não recebeu. Principalmente as senhoras. Você também não compra. Principalmente as senhoras. No dia seguinte, eu fui trabalhar carregada com aqueles sacos grandes, chamam, acho que papangulo, aqueles verdes grandes. Ok. Distribuí as toalhas e eu escolhi especificamente como aqui o que mata o negócio é o famoso quilap. E eu já sabia que todo mundo, não, final do mês. Então esperei exatamente a última semana, que eu já sabia que 3, 4 dias depois teria salário. Dia seguinte fui trabalhar carregada com aqueles sacos. Despachei aquilo tudo. 2 a 3 dias só foi receber as minhas transferências. Voltei a fazer e consegui atingir o objetivo. Então tudo passa muito por disciplina e não só pelo tipo de negócio. E quando é que tu tens a noção se esse negócio realmente vai dar certo ou não? O pior é que não se tem essa certeza. Porque mesmo fazendo o estudo de viabilidade, o estudo de viabilidade vem dar-nos noção, como a senhora que emprestou dinheiro, ela fez ali os cálculos e tudo mais, mas ela podia, por exemplo, ter o azar daquele balão de fardo não vir de grandes coisas, porque se ela vendeu bem, porque o balão de fardo veio bom, tinha peças boas, mas tem vezes que tu tens o azar do balão de fardo, não vi roupas boas, que quando você fez cálculos, que cada peça podia ser de 2.000, você vai ter que vender a 300, 500 kwanzas só para se calhar tirar o dinheiro investido e nem tens lucro. Ok. Tá? Então,
tudo é risco. Tudo é risco. Eu ter de importar os produtos, tem aquelas vezes em que os nossos amigos da alfândega lixam a vida, desculpa o termo. Yeah. O termo. Porque você já fez cálculo, vai chegar uma vez a caixa de 100 produtos não foi taxada, outra vez é taxada, e quando é taxado, acho que lembram, estava aquela mercadoria que não estávamos taxar a dobrar. E já imagina essa coisa de ser taxado, já imagino, nós fomos taxados quase 25% ou 24%. E a nossa taxa era por aí, por volta de 297 mil kwanzas. Está verde, né? Yeah. E nós só tínhamos uma coisa por fazer, ou pagas, ou perdes o dinheiro investido. Ou perdes o dinheiro investido. E ainda tinha outra coisa, é que aí estava a contar mais uma taxa pelo simples facto do produto já ter chegado e estava lá mais uma semana. Sim, quanto mais tempo fica lá parado, tu também tens custos. E essa taxa que nos foi cobrada não foi uma taxa justa, porque eles até depois voltaram a fazer os cálculos e viram que não era aquilo. Só que o processo, como seria muito demorado. Raramente é justo. Raramente é justo. E também depende muito da tua simpatia. Deixa eu confessar aqui que aquelas vezes que eu não tenho de mandar alguém fazer e que eu tenho algum tempo de ir mesmo lá lutar com os colegas da alfândega e do correio, dependendo do turno que tiver e do meu nível de disposição e simpatia naquele dia, há dias que já houve vezes que chegaram os perfumes e não, isso é X, mas nós somos irmãos, aquele... Não, vai me fazer lembrar uma senhora que nos facilitou tanto o Helênio. Eu estava tanto a fazer confusão e o polícia estava a dizer, esse jovem está sempre a vir para aqui, mas por que ele está ali? Eu ficava ali, apreensivo, o Helênio simpatizou com a senhora, falaram tudo bem. Olha, acabamos por pagar um preço que nós nem imaginávamos, porque se eles realmente soubessem do preço real daquilo, estás a ver? nós pagaríamos ali por volta de 500 a 600 mil. Para nós pagamos 50 mil kwanzas. Então depende muito também de quem está a trabalhar, da oração que você fez antes de sair de Yeah. casa. E aquele dia o senhor me disse, tá bom, tá mesmo muito chorona. Está aqui, escolha então, quais são os perfumes que tu queres taxar? Lógico, fui escolher os mais baratos e o preço ficou bem mais reduzido. E acreditas que a senhora até nem nos disse quais são, só nos disse, olha, vamos aí, chuta alguns produtos, alguns preços aí, vamos. Ele já começou, não, esta aqui, imaginas que um produto que custou quase 2 mil euros. Ele está a dizer, não, tia, esse custou 200 euros, estás a ver? Esse custou 200 euros, esse custou 10 euros. Mas a tia está, mas o filho também está a se exagerar. 10 euros, não mãe, 10 euros. A tia, tá bom, somou, levou na AGT, fizeram os cálculos, 26 mil. Eu olhei, hey. Mandem o Helênio, da próxima vez que eu tiver que tirar coisas, vou só pedir emprestado. A cara dele já influencia. Comigo. Então, próximas coisas... Eu estava a fazer tanta confusão. A minha taxa, quando eu fui pagar, né, fui buscar a minha caixa, chamaram quem? O Alain Miguel. Eu peguei, paguei acho que uns 23 mil e qualquer coisa. O Marcos, acho que a caixa dele bateu 6 mil. Contra quantos do Helênio? Helênio tinha mais caixas. A maior parte das caixas estava com o Helênio porque naquelas caixas é onde tinha os materiais mais caros. Porque se eles fizessem o total de tudo... Ia ficar pesado. Ia ficar pesado. Então a nossa taxa seria mais. Mas a tia simpatizou com o Helênio. Passou uma mão na cabeça do miúdo. O miúdo também, calma, já resolvi a situação. Eu descansei. Quando fui ver o preço da fatura, eu olhei no camarada, olhei na senhora. Até fui agradecer a senhora. E nos dias que eu vou para lá, sempre para ir levantar algum produto, eu procuro sempre aquela senhora. Não tem isso, tem também aquilo que a minha mãe diz, tens que encontrar também os teus santos. Então, o empreendedor também tem isso, tem que ter dias que tem que ter simpatia e educação por exagero. Mas agora, em termos de investimento, tu consideras que tu deves investir a solo ou deves investir com sócios? Sociedade é muito difícil. Se for com sócios, se forem amigos, que seja sempre tudo muito bem escrito, tudo bem ali definido. Graças a Deus, as minhas sócias da ProTalentos, né, somos amigas e tudo está a dar certo. Mas também já tive sociedades
em que não funcionou. E eu também testemunhei outros casos em que as pessoas até eram muito amigas e coisas pequenas que nem sempre tem a ver com dinheiro, tem a ver às vezes mesmo com entrega, com disponibilidade. E depois tem isso de um se doar a 100, outro se doar a 10. Tem que ter muita sorte, mas nada que não se possa tentar. Nada que não possa. Eu não deixo de aconselhar a fazer sociedade porque eu posso não ter o capital suficiente, a outra pessoa pode não ter o tempo suficiente e aí haver um casamento e dar perfeitamente certo, como não dá perfeitamente certo. Mas nesse momento, se eu tivesse, acho que uma sócia e que fosse uma sócia que tivesse, por exemplo, mais tempo do que eu e não necessariamente capital, já ajudava muito. Uau! E em termos de promoção da marca, quais são os mecanismos que tu mais usas? O único que eu estou a usar agora é mesmo a mídia. As redes sociais, o E TikTok. TikTok, virei TikToker. Então daqui a pouco o Helene vai te convidar para participares aqui no Minutos do Empreendedor, né? É tranquilo. Eu, quando vi a postagem, eu por acaso interessei-me, mas como queria primeiro viver essa experiência, ver o que isso ia dar. Sim, mas eu vou aderir. Ainda que tenha algum custo, eu vou aderir. Porque eu Não. estou mesmo em fase de promover, mas já que disseram que não é não, não vou Não, pagar. calma aí. Há convidadas. Vocês têm que sentir que existem pessoas que realmente vêm aqui e dão-me aulas e eu realmente gosto de aprender muita coisa. E ela merece sim vir fazer parte dos Minutos do Empreendedor. Obrigada. E por sua vez, se tu Obrigada. te vês os teus produtos e queres publicitar, a nossa mesa é livre. Trarei Tu sim. podes trazer aqui, nós comercializamos. Não vamos adulterar os preços nem nada. Não. Como Ainda é bem. terceirizado, nós podemos aumentar também um precinho, estás a ver? E a Denise É tudo também. conversado no off. Todas as partes têm que ganhar sempre. E se precisares Ainda que também for um abraço, mas tem que Claro, ganhar. se precisares de uma funcionária, temos a Denise também. Sim, se a Denise tiver. Eu estou a precisar porque eu estou num momento que já não estou a aguentar gerir as minhas Ela tem redes. muito tempo. Tá bem, depois vamos falar. Ela tem muito tempo, pode gerir aí. Ela só às 17 horas vem para o estúdio trabalhar, vem, O depois vai dia para está casa. livre. O dia tá ali, vai no estágio, mas no estágio tem mais stress do que outra coisa. Então depois vai para casa e Tá bem, vamos está falar. por Sim, ali. vamos falar. Mas Porque a agora, coisa está a crescer e precisamos de braços. Já chegou a um ponto que sozinha ou eu deixo cair tudo, ou eu, assim, no estalar de dedo, tenho um chá de sorte e chego lá acima. Mas a probabilidade de deixar cair tudo sozinha é impossível. olha, alguns empreendedores, eles seguem um mecanismo mais ou menos elaborado. Sendo que tu és gestora de projetos, acredito que tu avalias muito o plano de negócios. Sim. Sentes que é muito importante, é fundamental para o bom crescimento de uma empresa. Porque aí consegues ter o bom funcionamento da mesma. E conseguir perceber em que época tem que sair o quê, em que época tem de deixar de sair o quê, em que época tens de falar sobre. É fundamental ter um plano de negócios, mas nem sempre eu consigo seguir à risca para perceber que eu até já tenho um programa de faturamento e que por estar sozinha nem sempre eu consigo até fazer as faturas e a gestão do estoque em tempo real. Sou obrigada ainda a usar aquele método do caderninho. Tem um Excel hoje. Não, o problema é mesmo ter de parar e ir olhar, porque o meu é digital. Então, se for para entrar para o Excel, entro para o programa e faço o faturamento. Mas o fator de muita coisa, às vezes ainda obriga aquele apontamento para chegar um dia e lançar tudo para controlar. Mas o plano de negócio é fundamental, mas eu confesso que eu não consigo agora seguir a risca. Uau, tu segues simplesmente aquilo que tu planejas. E segundo a tua ideologia, qual é a melhor hora que tu consideras que nós devemos captar investimentos para a nossa empresa? Eu estou muito... O que é que eu faço? Eu vou olhando muito para aqueles que são os meus concorrentes. E lógico que eu vou fazendo uma pesquisa, entrando daqui e dali, sempre com um perfil meio que... Não é fake, mas... Sei lá. Vou pesquisando e percebendo
o que é que o mercado hoje está a consumir mais, onde é que eu devo investir agora, em que tipo de produtos, o que é que porque tem uma coisa aqui que as pessoas usam muito as coisas, mas não porque precisam. O nosso mercado também tem disso, as pessoas usam muito porque é tendência, porque o fulano está a usar. Claro. Então eu vou buscando o momento para investir nestas coisas. Tu entras para o TikTok, vês 10 perfis que todo mundo quer usar uma caneca castanha, eu vou buscar essa caneca castanha também e vou trazer. Até eu perceber que as pessoas já não querem a castanha, querem a branca. Então, o meu momento de investimento é muito baseado Aquilo que as pessoas querem. no consumismo das pessoas. Ok. Sempre dê a qualidade, porque se tiverem todos a usar o creme, A depois qualidade eu não cria vou sempre buscar. um bom diferencial, não? Sempre. A qualidade do produto, a qualidade do atendimento, principalmente. Porque eu posso ter o mesmo produto que tu, mas o meu diferencial vai ser na forma como eu te vou apresentar o meu produto, na forma como eu te vou atender, na pesquisa de satisfação que eu vou fazer no pós-venda. Isso sim, porque eu posso pagar mais caro o mesmo produto, mas simplesmente porque eu tive um atendimento guiado, acompanhado. A Graciete me vendeu, a Graciete procurou saber se está a funcionar, a Graciete fez pesquisa de mercado, o acolhimento, o cuidado, a atenção que eu tiver com o cliente. Não importa se o meu vizinho do lado está a vender 10 vezes menos, mas a qualidade do meu serviço também vai contar muito para o rendimento do meu produto. Uau. Em termos de palavras assim curtas, qual é o livro onde é que tu recomendas para as pessoas, né, para os nossos convidados aí, para os teus fãs, não é? Para aqueles que, os teus clientes que, os nossos clientes por vezes também ficam fãs ao longo do tempo, porque acabam gostando do produto que nós vendemos, né? Porque só o facto do teu cliente recomendar é porque gosta, é porque Sim. ao longo do tempo ele cria um certo amor. Onde é que tu recomendas para as pessoas irem acompanhar conceitos sobre empreendedorismo? Eu estou numa plataforma que por acaso é brasileira de capacitação, de formação, que é a Conquer, que eles têm muitas formações, algumas pagas e muitas grátis. Então, mais do que recomendar é pegar um livro físico, que é ótimo e não devemos excluir a leitura de forma alguma, mas eu estou a falar deste site exatamente porque, muito mais do que ler, eles dão-te a capacitação, eles te certificam, eles dão-te toda a informação e formação necessária para buscar, e em todos os ramos que tu quiseres. Então, mais do que recomendar um livro, é recomendar este site para capacitação. Ok. E conversar, buscar experiências de pessoas próximas também. Funciona muito. Aliás, eu comecei também, fui crescendo buscando experiências de pessoas próximas. Mas Talvez diz aí, funcione. se calhar as pessoas não perceberam o nome do site. Conquer.br é brasileiro. Se escreverem lá no motor de busca da Google já vem. Ok, se tivesses que deixar algumas palavras para aqueles que nos têm dado as boas-vindas de acompanhar o nosso episódio, não é? Porque nós entramos na véspera de episódios especiais. Oh, O nosso episódio 40 foi muito especial e o episódio 41 é ainda mais. que bom. E como tudo, não é a primeira vez que tu vais fazer parte aqui. Tu tens o privilégio de participar se estiveres disponível pela segunda, terceira, quarta Que e bom. assim tiveres. Não espera simplesmente que nós façamos um convite. Também podes te Agora já vi que autoconvidar. tu não és indisposto, mesmo sou a tua cara. Então, Já vês. já. Essa é bajulação. Esse baju comigo não Não, funciona. não é bajulação, mesmo sério. Ok. Eu não sei se te desprendeste, mas o impacto que eu tive ao entrar já não estou. É assim, estás a ver? Porque tu não podes começar a mostrar Me logo. assustaste. Claro. E depois o gelo. Tu não gostas de vender gelo?
Vende gelo. Então, E faço técnicas de quebra de gelo também nas formações. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom. Quem sabe nós vamos aí entrar em contato porque aprender é sempre bom. E eu gosto muito de ganhar mais conhecimento a cada dia. Então, se quiseres deixar algumas dicas aí pro pessoal, desde já disse que tu podes vir para aqui quando tu quiseres. boa. Não é? Não espera simplesmente, olha, se o Helene estiver aí, Helene, coloca-me na agenda. Olha, mesmo sem agenda eu posso participar. E tu não precisas de muita formalidade para vir cá aos nossos estúdios. Queres promover um novo produto que tu queres, podes falar com ele diretamente. Ele é que trata sobre esses assuntos. Ele é que entende os requisitos, os prós e os contras. Mas os prós e os contras não vão ser acrescidos ali. Ainda bem. Eu estou a falar, mas no final das contas vão me apertar o pescoço. Só não, desde que não matem, tá tranquilo. Não, se Já eu apareceu um ser boa óbito aqui pessoa. no bairro Azul, talvez também seja não vai meu ter de outras óbito. pessoas, né? Não vai Então ter. vamos lá, deixa algumas dicas para o teu pessoal. Mas pronto, eu ultimamente tenho carregado uma das frases e tenho repetido inúmeras vezes que nós devemos sempre esperar, sim, o apoio daquelas pessoas que nos são próximas. Mas precisamos ter noção de que a maior parte das pessoas estarão conosco enquanto estivermos abaixo ou ao mesmo nível que elas. Raras serão as pessoas que nos querão ver acima. Então nós não devemos estar presos porque o fulano não me deu uma palmadinha nas costas e disse, ok, vai. Nós temos que ter a capacidade de fazer a autoanálise. Temos que conseguir olhar para trás e dizer, uau, eu fiz. E o será que sim, será que não, nunca vai deixar-nos sempre no mesmo sítio. Então, o meu conselho é arrisquem, se joguem, que vão cair, vão. Inúmeras vezes, uns mais fundo que outros, mas no fundo o segredo é não se manter lá no chão e não esperar que o primo, o irmão, o pai, a mãe digam, ok, estás no bom caminho. Não dizer, eu não faço isso porque não tenho o apoio desta ou daquela pessoa. Porque sempre vai ser sobre nós, sempre vai depender de nós. E as nossas ações vão sempre falar mais sobre nós em relação àquelas pessoas que estão ao pé de nós. E acreditem que cria muita frustração quando nós esperamos que sejam os nossos amigos a pegarem-nos na mão e dizer vamos. Uau. A minha mão direita consegue pegar a minha mão esquerda e dizer vamos. Se eu tiver 2, 3 amigos comigo, ótimo. Todos precisam de apoio. Ninguém, se não tiver, ainda. ótimo na mesma. Uau. Então é confiar sempre no instinto. Tudo vai ter sempre um risco, tudo vai ter sempre dois pesos, o positivo e o negativo e o positivo. Só saberemos com qual vamos ficar se realmente fizermos. Uau, isso. Com esta dica bastante importante que, de certa forma, infelizmente não foi muito emotivo, né? Não, também não era para ser, era mesmo para ser só palavras sinceras e não era para deixar assim as pessoas. Denise, pegaste? Queres deixar alguns beijinhos da Denise para alguém? Infelizmente não ligaram o microfone para ti. Mas podes dizer ali, eu mando aqui os beijinhos. 2 pessoas somente. Para quem é seguidor da Denise no TikTok, ela manda beijinhos. Denise quem? Vou já seguir. Ela faz algumas dancinhas do mundinho. A nossa não dança, não tem jeito para dançar. Ela tem aí, ela é do mundinho, não é? Ela faz as coisas do mundinho. Mas pessoal, então nós vamos nos despedir. Para quem gosta desse podcast, já sabe o que fazer. Deixa o like, subscreva o canal, não só no YouTube, mas sim também subscreva no Spotify, Apple Podcast. Temos gostado daquilo que temos visto como resultado, porque a cada dia que passa vocês têm deixado o like e têm acompanhado mais episódios, não só no YouTube, mas sim também no Spotify. Há amigos que me deixam bastante feliz quando vão acompanhar um episódio. Hoje já consigo ter essa recepção,
porque eles vão acompanhar o episódio e conseguem notar, claro, a convidada falou disto, ela tinha que aplicar isto, e é muito importante. E se vocês querem ganhar mais conhecimento, eu acredito que esse episódio 41 com a Graciete Pombal vai dar muita informação para vocês. Querem se tornar bons empreendedores? Se tiverem dúvidas, vocês vão ver aqui os links na descrição da página da nossa convidada, e por sua vez vocês também podem solicitar uma consultoria. Claro, né? Paga. Tem o seu preço e vocês precisam pagar o preço para ganhar uma informação. Por quê? Porque hoje vocês pagam e amanhã vocês são as principais caras que vão ter o maior benefício. Exatamente. Porque há que ganhar conhecimento todos os dias, e o conhecimento, como eu tenho dito, não é de graça. Eu infelizmente não entendo nada disto, mas se tu quiseres participar do nosso podcast, é simples, deixa um e-mail ou então procurem ter o contato do Helênio. E a forma mais fácil de vocês terem o contato do Helênio é bem simples. O link da descrição da Helênio Pay está mesmo também aí no vídeo. E o número também está na descrição. Então, é simples. Até já.